Boa noite. Estamos iniciando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia, que vai ao ar todos os sábados pela rede aberta de televisão, das 20 às 20h30 horas. Continuamos a discorrer sobre aquilo que chamamos de ciência, tecnologia e inovação. Nesta primeira foto deste programa, estamos novamente dentro do centro cirúrgico. E eu fiz questão de sempre começar por essa foto do centro cirúrgico, porque é uma cirurgia onde nós realizamos as extrações dos dentes do paciente, a colocação de enxertos com implantes, e nós temos um indivíduo da fábrica que nos trouxe nessa segunda foto os componentes que vocês estão vendo, porque essa cirurgia nada fica inacabado. E nós temos que ter uma quantidade de mais de 4, 5 mil itens em componentes. Essa terceira foto, olha que interessante, o que tem de componentes. Por quê? Porque eu estou precisando de um componente com perfil 04 e eu tenho um componente com perfil 01. E se eu não tiver o perfil 04, eu vou adaptar a cirurgia a mim. E não sou eu que vou me adaptar à cirurgia. Portanto, essa cirurgia, ela tem uma complexidade e uma exatidão que não existe erro. Se eu preciso de um componente perfil 06, eu vou ter o componente em mãos. Por quê? Porque a fábrica me mandou esses componentes. Portanto, nós vamos fazer a cirurgia, a prótese, tudo nessa cirurgia. Essa é a razão pela qual nos programas anteriores eu tenho mostrado isso, porque é importante que o telespectador tenha esse conceito, porque se eu não tiver esses componentes, eu só faço a cirurgia hospitalar e depois eu vou tentar colocar isso tudo no consultório com o paciente acordado. Complica. O paciente vai sentir dor, não vai gostar e vai lhe perguntar por que não foi feito no hospital. E não foi feito no hospital porque nós não tínhamos o componente, não tem cabimento. Quer dizer, nós precisamos ter todos os componentes de fábrica para que consigamos desenvolver o trabalho de excelência. Um trabalho bioclínico correto, sem faltar nenhum elemento sequer. Então veja bem, estamos vendo nessa foto um modelo de trabalho, um fundo azul, e nós temos aqui implantes na região superior. Este modelo já foi obtido da moldagem que eu fiz lá no centro cirúrgico. O paciente está já no seu quarto, no hospital, e nós já temos um modelo em laboratório onde estamos executando o trabalho. Aqui o modelo inferior. Veja a quantidade de implantes que fizemos. Uma faixa de 14 implantes em cima e 14 implantes embaixo. 28 implantes na boca. 28 componentes micro-units sobre os implantes. 28 transferentes sobre os micro-units. Veja, é uma engenharia realmente essa cirurgia. Porque não entra só a equipe cirúrgica, entra a equipe protética. As duas coisas funcionando numa perfeita harmonia. Só assim nós vamos conseguir um trabalho correto, um trabalho adequado. E aqui nessa próxima foto você vê então o modelo superior e o modelo inferior. Nesta foto seguinte, nós já estamos mostrando uma estrutura metálica que foi fundida e parafusada sobre os implantes daquele modelo anterior. Veja como é extremamente resistente essa estrutura metálica. Porque sobre ela é que nós vamos colocar uma cerâmica suíça e ela vai ficar toda estética. Eu não posso colocar uma cerâmica suíça sem estrutura por baixo, porque você vai quebrar
na primeira mordida que você der. Então, existe uma estrutura. Então, estou mostrando fotograficamente o que é essa estrutura. Aonde tem esses orifícios que vocês estão vendo, é onde entra o parafuso, que é rosqueado numa rosca interna do componente protético microunity. Não é na rosca interna do implante. Por quê? Porque na rosca interna do implante eu parafusei o componente protético. É um primeiro parafuso. Agora tem um segundo parafuso que eu vou rosquear na rosca interna do microunity. Por quê? 2 parafusos. Porque se eu fizer um parafuso e esse parafuso quebrar, nós não conseguiremos tirar mais parafuso lá de dentro do implante. Perdemos o implante. Tudo é dentro de uma engenharia, é o que eu chamo de uma engenharia programática, onde nós vamos confeccionar um trabalho que nós chamamos de precisão. Muito bem. Agora você está vendo o sorriso dessa paciente. Já foi feito aquela estrutura metálica na parte superior e inferior e colocamos então a cerâmica suíça sobre aquela estrutura. Veja o resultado estético. Essa paciente tem um trabalho extremamente resistente, porque existe uma estrutura metálica e a cerâmica que foi colocada por cima dessa estrutura. É um trabalho que recuperamos suporte labial, linha de sorriso. Como trabalhei na região superior e inferior, já trouxe a cor A1, uma cor mais clara. Nós conseguimos rejuvenescer esta paciente. Estou mostrando agora um eletrocardiógrafo da UTI onde essa paciente foi operada. Nós monitoramos totalmente essa paciente quanto ao batimento cardíaco, quanto à pressão, quanto à saturação de oxigênio. Isto é, não é uma cirurgia que tem aspectos que não controlamos. Não existe isso neste caso. Eu quero que o telespectador entenda que essa cirurgia, do ponto de vista de controle dentro de um centro cirúrgico, é total. Um controle específico nos enxertos e nos implantes e um controle na elaboração da prótese de uma forma correta, como vocês viram. E nós usamos também, o que mostra essa foto, o laser de 1800 miliwatts durante o tratamento com essas peças. Por quê? Porque o laser, ele acelera o tempo de cicatrização. Após a cirurgia, fazendo laser todos os dias, com 6, 7 dias eu estou tirando os pontos de uma cirurgia desta. Sem o laser, eu estou tirando um pouco os pontos, mais ou menos um mês. E veja bem, se você perguntar para o paciente, você gostaria de ficar com pontos durante 6, 7 dias ou um mês? É efetivamente evidente que ele vai escolher em tirar o ponto rápido, porque normalmente o paciente diz assim, as pontinhas desses pontos estão me incomodando um pouco. Então, nós queremos acelerar a regeneração, a cicatrização desses tecidos com laser, e fazemos dessa forma como você está vendo. Voltamos ao modelo de trabalho. Nesse modelo de trabalho, nós fizemos as próteses temporárias, que é a maquete da definitiva. Ajustamos essas peças temporárias como o paciente quis. Olha a outra peça inferior, a outro modelo inferior, os dois modelos. E o que nós fazemos também nesse trabalho? Nós estamos mostrando nessa foto um crânio e todo paciente tem uma dimensão vertical e no momento em que você tem uma dimensão vertical de oclusão, bateu dente com dente, o côndilo ele tem uma acomodação no que eu chamo de cavidade glenoide, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Normalmente, um paciente que teve problema com seus dentes, perdeu os dentes,
ele fecha muito mais a boca na frente e comprime lá atrás. Por isso que ele tem problemas de ouvido, tem problemas de labirintite pela compressão do côndilo, ele tem problema na coluna cervical, tem muito torcicolo, incomoda muito a cervical. Por quê? Porque existe um desajuste mastigatório no sistema. Na próxima foto, nós mostramos o modelo superior e inferior num equipamento que chama-se articulador semiajustável. Nesse equipamento é que eu vou levantar a dimensão vertical no ponto certo desse paciente. Nós vamos fazer um levantamento progressivo de dimensão vertical. Isto é, ele fechando a boca, ele volta a ter o côndilo, não comprimindo a lâmina do ouvido. Ele volta a ter o côndilo na cavidade glenoide, tanto de um lado como do outro. Ele estava com desalinhamento de mordida. Com esse aparelho e as próteses que eu vou fazer sobre esses modelos que estão no aparelho, eu vou fazer com que o paciente tenha um alinhamento de mordida, não um desalinhamento de mordida. Nessa próxima foto, então, é muito sugestiva, porque o que você está vendo no crânio do lado esquerdo, eu transfiro para o articulador semiajustável. Quer dizer, é ali que eu vou fazer o quê? Uma correção funcional. Eu vou reabilitar a dimensão do paciente. Essa é a razão pela qual, neste caso, nós fazemos uma recuperação funcional com o articulador semiajustável e uma correção estética com as cerâmicas suíças sobre aquelas estruturas metálicas já vistas. Vamos ao nosso break e continuaremos logo em seguida. Iniciando a segunda parte do programa, vamos apresentar esta foto, que é um pouco diferente do primeiro caso apresentado no primeiro bloco. Vocês observam que aqui não tem os 14 implantes em cima. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 implantes. Sobre esses 7 implantes, fizemos uma peça parafusada de 14 elementos sobre 7 implantes. Esse é um resultado estético. Não é um trabalho de precisão como aquele de 14 implantes em cima e embaixo, mas é uma solução efetivamente interessante, porque esta paciente usava dentadura há muitos anos, conseguiu fazer 7 implantes na região superior e hoje ela tem essa estética. Uma nova situação de trabalho é a próxima foto. Nós fizemos implantes na região superior direita e esquerda e mantivemos os 3 centrais superiores dessa paciente. E fizemos aí o quê? Um caso mais específico. Isto é, não fizemos uma prótese sobre 7 pilares, como o caso anterior. Agora, então, nós voltamos a fazer uma prótese sobre 14 pilares. Sobre implantes na região superior, direita e esquerda, mantendo os 3 dentes anteriores, os 2 centrais e o lateral. Veja o resultado estético. Olha o suporte labial, como ficou interessante. Trabalhamos numa cor clara. Essa paciente tinha uma pele escura e realçou muito o dente branco. E realmente o resultado foi importante. Voltamos então nessa próxima foto dentro do centro cirúrgico. Quando nós fazemos cirurgia hospitalar, as cirurgias que demoram até 2 horas eu faço no Centro Cirúrgico Contatore, dentro do Instituto Contatore. As cirurgias que são mais do que 2 horas
que demoram de 4, 6 até 8 horas, nós fazemos em ambiente hospitalar dentro do centro cirúrgico, como o telespectador está vendo. Aqui a monitorização do paciente com marcador cardíaco, nós temos a pressão do paciente, nós temos a informação de saturação de oxigênio, porque ele tem que ter uma saturação de 100% para que não haja nenhum problema neurológico nesse paciente. Nessa próxima foto, nós estamos mostrando um bisturi eletrônico que nós usamos dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque normalmente o bisturi eletrônico ele tem uma característica interessante. Ele corta, cauteriza e para o sangramento imediatamente. E se para o sangramento, eu tenho como colocar os componentes microunities, tenho como colocar os transferentes e moldar sem que haja muito sangue. Esse equipamento é muito usado por nós no centro cirúrgico. A próxima foto, nós temos uma imagem do Dr. Genivaldo Soares de Mello, anestesiologista, fazendo um controle e monitorização do paciente que está sendo operado. Este paciente, nós colocamos todos os componentes e nessa próxima foto vocês estão vendo a transferência de todos os implantes realizados. Esses copenzinhos metálicos saiu da transferência que fizemos dentro do centro cirúrgico hospitalar. Nós não fazemos essa transferência no nosso consultório. Isto é, nós ganhamos tempo. Já que vamos para um centro cirúrgico, se eu demoro 6 horas numa cirurgia e mais 2 horas para fazer essa transferência, eu faço tudo no centro cirúrgico. Porque no dia seguinte, quando o paciente sai do hospital, ele vai para a clínica e eu já tenho uma peça pronta para parafusar. Ele não vai ter dissabores de eu colocar transferentes, moldar. É muito complicado para um paciente que teve uma cirurgia passar ainda por esse desgaste dentro do consultório odontológico. Então veja, nessa próxima foto, esta imagem que você está vendo da região superior dessa paciente é a imagem positiva do negativo da foto anterior, que foi a moldagem que fizemos. Aqui a colocação dos transferentes, que são esses pinos grandes, porque é ele que vai transferir a base, a plataforma do implante para o nosso modelo. Eu sempre digo que esses transferentes é como se fosse peça de carro. Por exemplo, a plataforma 4.1, o transferente tem que ter uma plataforma 4.1. Ele não é um hexágono externo, ele é um hexágono interno. Eu tenho que ter um transferente para hexágono interno. Portanto, no momento em que nós formos usar esse transferente, o elemento da fábrica, o que eu precisar, o que eu pedir, não tem essa de ele dizer, olha, isso aqui eu não tenho. Não existe isso aí. Eu vou ter todos os transferentes. Isso é, essa cirurgia é uma cirurgia elitista, organizada, disciplinada, e nós vamos resolver tudo que tem que ser resolvido nela. Eu fiz a moldagem no centro cirúrgico. Obtive o modelo, vim para o laboratório. O que aconteceu? Fiz já os componentes individualizados para essa paciente. Muitas vezes eu preciso fazer um componente desse individualizado porque o perfil do paciente não está adequado ao perfil universal que a fábrica tem. Eu tenho que dar angulações dos componentes que este paciente especificamente tenha. Por isso que nós fizemos então os componentes individualizados. E aqui o resultado final do caso. Olha a estética, isto é, isso aí é uma peça fundida com aquela estrutura metálica e a cerâmica suíça por cima.
Olha o suporte labial e o resultado conquistado. Veja, este é um outro caso que foi feito da mesma forma, e eu estou mostrando agora alguns sorrisos para vocês de pessoas que realizaram essas cirurgias hospitalares com a equipe Contatori e o resultado estético e funcional, porque nós recuperamos a dimensão vertical, pois esses pacientes tinham perda de dimensão vertical de mastigação. Muito bem. Esta próxima foto, ela é uma estrutura metálica diferente do que tudo nós mostramos até agora. Por quê? Porque eu vou fazer uma peça temporária. Essa peça temporária, ela tem uma estrutura metálica como essa. E por que eu faço essa estrutura metálica? Olha a próxima foto, a parte superior e a parte inferior. Por quê? Porque na realidade, essa estrutura metálica, ela recebe o Ivocron da Ivocler, que é uma peça temporária, e esta peça, por ter essa estrutura, ela é uma peça que é a definitiva de muitos. O paciente pode ficar com uma temporária dessa 2, 3 anos sem problemas. Por quê? Veja a resistência dessa estrutura. O paciente diz assim, é uma peça temporária, mas eu como tudo e ela não quebra. Por quê? Porque tem essa estrutura de uma forma importante. E logo após a colocação da peça temporária, essa foto nos indica o quê? A aplicação de laser. O laser, ele faz com que a reorganização tecidual embaixo dessa peça se realize com maior sucesso. Olha uma outra foto do laser, que interessante. Então veja, esta foto que vocês estão vendo agora, percebe que a estrutura metálica dela é diferente da anterior que eu mostrei. Porque enquanto aquela era uma estrutura de uma peça temporária, essa daqui é a estrutura de uma peça definitiva. Veja a diagramação, cada trabalho exige um tipo de procedimento protético. Veja a peça novamente, que é a estrutura para a peça definitiva em cerâmica. E aquela era a estrutura para uma peça temporária. Olha o designer da peça nessa próxima foto. E no final, esta peça que você está vendo agora é a definitiva para essa paciente. Tanto superior como inferior. Olha o resultado estético. A autoestima da paciente recupera-se e recupera-se muito. Eu sempre digo o seguinte, uma paciente que vem fazer um trabalho como este, eu pego a paciente no início do trabalho pelas mãos e a conduzo até o final do processo. Para que ela faça isso, é necessário que ela sinta que eu seja um parceiro dela. E eu sinta que ela é uma parceira minha. Isto é, essa condição só é possível se existe confiança mútua. É um processo interessante esse, porque é um processo muito específico e é um processo que, a partir desse momento, a paciente vai ter que retornar cada ano para fazer as suas revisões, porque você tem dentes, você tem que fazer revisão nos seus dentes, se cariou, não é isso? Uma prótese dessa, você tem que retornar ao consultório. Olha a próxima foto, olha que coisa interessante. São fotos de um caso que nós concluímos de uma forma muito importante. E no final, são aqui os componentes, antes de ir para a boca dessa paciente no centro cirúrgico, cada componente protético tem uma chavinha dessa, olha aqui. Não é brincadeira não, é isso aqui mesmo. Isso aqui, nós tiramos lá no centro cirúrgico, tiramos do modelo e levamos o micro-unit, olha lá, como está nessa foto. Isto é um processo dentro do centro cirúrgico, onde nós não fazemos só a cirurgia, nós fazemos o trabalho de composição protética, moldagem, para no laboratório
fazer o trabalho, e quando a paciente sai no dia seguinte do hospital, ela já vai para a clínica para colocar a prótese temporária parafusada. Estou mostrando aqui a fachada do Instituto, que nós lá fazemos o que chamamos de odontologia estética e reparadora. E o brasão do Instituto. Como diretor clínico do Instituto, me sinto muito honrado, porque cada vez que eu olho para esse brasão, eu vejo nele um conteúdo científico em ciência, tecnologia e inovação maravilhoso. E o nosso brasão, o brasão do Instituto Contatori. Quero convidá-los para entrar no nosso site, que é o www.odontologiacontatori.com.br, e lá você pode clicar nas especialidades, pode clicar na equipe, lá tem todos os dentistas que trabalham em nossa equipe. Quero também deixar o nosso e-mail, que é o contatori@uol.com.br. Estou no Facebook como José Vicente Contatori, e no Facebook você pode acessar a página do Instituto Contatori e também a página Abaixo a Dentadura. Porque muitos pacientes, por que esse termo? Porque muitos pacientes que usam suas dentaduras vão para o Instituto, colocam seus implantes e fazem o que é a sua terceira dentição, as próteses parafusadas. Então nós fizemos um linkzinho abaixo da dentadura, que tem várias fotografias de cirurgias hospitalares, e vocês podem acessar de uma forma plena e ter conhecimento mais detalhado do que fazemos. Estamos na zona sul de São Paulo, mais precisamente na Avenida Divino Salvador, número 77, e próximo ao Largo de Moema, próximo ao Shopping Center de Ibirapuera. E também gostaria de deixar a vocês o nosso telefone, que é o 50 55 10 15. Vou repetir, 50 55 10 15. Espero que vocês tenham gostado e desejo a vocês um final de semana maravilhoso, com a família, com muito sol e com Deus no coração. Até o próximo sábado.